pessoal, tudo bem? Boa tarde. Então pessoal, vamos aqui comentar mais um vídeo que eu achei interessante. Eu tinha visto esse vídeo há um tempo atrás. Ele foi gravado em 2015. Esse rapaz ele estava recolhendo dados para lançar seu livro chamado Em Nome dos Pais. Ele se atreve de repórter e entrevista Jair Messias Bolsonaro, até então, na época, deputado. Vamos ver no que deu. Deputado, as Forças Armadas tomam o poder em 1964. Não tomou não. Se eles tivessem devolvido... Eu te pergunto. Se eles tivessem devolvido ao país as eleições em 65, todos nós, brasileiros, sabíamos quem ganharia aquela eleição. Juscelino Eu Kubitschek. te pergunto. Eu quero saber o seguinte, o Juscelino Kubitschek era uma ameaça comunista para o país? Claro que não. Eu te pergunto, quando é que os militares subiram o poder no Brasil? Por que eles não... Que dia foi que os militares subiram o poder no Brasil? 64. Não, que dia foi? O senhor sabe. Não, você responde. Dia 1º de março. 1º de março. Ele disse que foi o 1º de março que assumiram o poder aqui, o dito golpe militar. E na verdade ele começou a ser orquestrado na madrugada de 31 de março, e o golpe só foi consolidado no dia 1º de abril, ou seja, o golpe decretado foi dia 1º de abril. Prossigamos com o vídeo. O João Goulart foi caçado aqui em 2 de abril. Sim, eu quero saber o Foi seguinte. o 1º de março mesmo? Sim. Não foi 31 de março não? 31 de março, desculpa. Ah, tá, tudo bem. Não foi 31 de março também. O mais interessante é que o Jair, ele meio que fez uma pegadinha, dizendo que tinha sido, não foi dia 31, dia 1º de março, foi 31 de março. Aí o repórter, não, desculpa, foi sim, foi 31 de março. Ele falou, não foi também 31 de março. Ele jogou dia 2, mas na real foi dia 1º. O Jair, ele também se equivocou, tentou dar não sei se ele também ficou meio que em dúvida ali, mas consolidado mesmo, dia 1º de abril, dia da mentira, olha só. 31 de março o presidente era o João Goulart. 1º de abril o João Goulart. O Congresso só tornou vago aqui, pegou vaga, a vacância, no dia 2 de abril, por aclamação. E depois, dia 11 de abril, é que o Congresso, com votos de Ulisses Guimarães, com votos de Juscelino Kubitschek, elegeu Castelo Branco presidente. Ou seja, falam tanto sobre ditadura. O Congresso, com voto de Ulisses Guimarães e Juscelino Kubitschek, elegeram Castelo Branco presidente da República. Ou seja, presidente da República, ditadura, não se encaixa essa história de ditadura, não é? Regime militar, sim, ditadura não. Sobre a tortura sofrida pela minha mãe foi colocada com uma jiboia numa sala do Exército Brasileiro, e o senhor disse a seguinte frase, coitada da cobra. Sim, falei. O senhor reitera isso? Reitero. Coitado da cobra. Ele diz que a mãe dele foi posta numa sala dentro do exército, sala do exército lá, uma dependência lá do exército qualquer, e dentro junto com ela uma cobra, uma jiboia. E ele disse que na época o Bolsonaro, na época não, isso não deve ter tido muito tempo, ele disse coitado da cobra. Aí ele perguntou se ele reitera, ou seja, se ele concorda com essa frase que ele disse a respeito da mãe dele, da mãe do Matheus Leitão, o nome do filho da Miriam, Matheus Leitão. Aí ele disse sim, reitero, ou seja, concordo e digo novamente, mais ou menos isso. Coitado da cobra. Ela estava andando com quem?
Qual o nome do elemento do PCdoB que estava com ela? Com quem ela andava? Você conhece o mini manual de guerrilha do Carlos Marighella? Diz aqui, executem os generais, matem os policiais. Para que promovam ações que levem o terror, pânico junto à sociedade. Esse é o líder de Dilma Rousseff e líder, me desculpe, de pessoas como a tua mãe. Me desculpe. Aí ele vem jogando na cara com quem ela andava, cita o Marighella, do famoso filme do Wagner Moura. Esse vídeo é maior, só coloquei essa parte aí. Mas é interessante o vídeo. Tem pessoas que dizem que ele se saiu bem, o repórter. Por favor, né? Quando a gente assume uma posição política na vida, opção sexual, religião, quando a gente opta por uma ideologia de pensamento, uma filosofia de vida, ou algo, etc e tal, escolhe ser alguma coisa na vida, você tem que saber o que você está escolhendo, você tem que defender com autoridade, com destreza e com sabedoria o lado que você assumiu, porque senão você é alienado, você só foi porque achou legal o Aue, né? Então ele foi querer entrevistar, mas meio que numa entrevista de acusação, e acabou sendo colocado no lugar dele, porque ele falou com quem viveu na época isso, não com quem leu em livros. Então é esse pensamento que eu tenho pra mim, que se eu puder falar sobre o que eu vivi, eu tenho autoridade, eu consigo passar para as pessoas o que eu tô querendo. Agora, se eu li em livro, a vida não é minha, não foi minha, então não posso defendê-la. Então é mais ou menos isso. Também não concordo com ditadura, concordo que foi um regime militar. Aconteceu muitas atrocidades sim de um lado e do outro, tanto dos militares quanto da esquerda, dos comunistas. Mas que aliás para mim eram baderneiros, eram galerinha que queria bater de frente mesmo, tinha disposição, e talvez a inteligência não fosse igual a de hoje, onde sabemos que o diálogo é o que mais é o mais inteligente em qualquer situação. Mas foi isso aí. Na época, Miriam Leitão e Marcelo Neto, que são os pais dele, viveram na clandestinidade de 72 a 73. Claro que sofreram clandestinidade, que cometeram para viver dessa forma. O povo comum, o povo normal, o povo que não devia nada, não era clandestino, era simplesmente um povo que estava passando por um regime, gostando ou não. A gente tem que respeitar, claro. Mas quem estava direto numa guerra dessa, numa oposição assim, mesmo sendo diretamente ligado à situação, no caso lá, eles, a esquerda, se não tivesse cometido nada demais, não precisaria viver clandestinamente. Então, nisso, João Goulart, que era o atual presidente da época, exatamente dia 1º, nesse dia que instituiu o golpe militar, ele fugiu do Rio para Brasília, de Brasília para Porto Alegre. Lá encontrou o Brizola, que já organizava aí uma resistência, estava tentando reunir alguns oficiais legalistas. O Brizola, o João Goulart foi para lá, o Jango, e lá o Brizola tentava fazer essa reunião, essa orquestra aí, orquestrando um plano mirabolante para tomar novamente o poder, mas não conseguiu convencer os militares, porque na verdade, com certeza eles viram que era furada, que esse cara estava errado,
E então instituiu realmente aquele dia 1º de abril de 64 o tão dito golpe militar, abre aspas, regime militar. Então depois disso ele viu, o Jango viu que não estava dando em nada e ele com certeza tinha aprontado muito e estava com medo de ser preso e pagar pelo que fez. Ele se exilou no Uruguai, seguiu para o exílio no Uruguai e só retornou para o Brasil para ser enterrado em 1976. Essa é a história que ronda isso tudo aí. Aliás, um monte de coisa, tem mais um monte de detalhes, né, cara? É claro, é só ler aí a história. Mas o que eu vejo nisso tudo é a Rede Globo e a maioria das emissoras aí, a mídia em geral. Essa rincha, ela é antiga, né? A gente vê que isso não é uma coisa que pode colocar lá no cabeçalho lá do texto lá, que na luta pela desigualdade social, né? Na luta pela melhoria de condições de vida do povo brasileiro, uma luta por um país mais educado, um país mais desenvolvido. Aliás, nada ali nenhuma guerra, nenhum confronto que eles vêm tendo de mídia, presidente, esquerda e direita, é para somar pra gente como povo. É simplesmente acerto de conta entre eles. Briguinha. Eles vão ficar brigando até quando não aguentarem mais. Esquerda, direita, militares e comunistas. Essa briga não tem fim. É uma briga burra, uma briga de ódio, uma briga de ideologias, uma briga de ego, uma briga que todo mundo perde, inclusive eles. Mas é isso aí. Mais um momento aqui com vocês. Deixa seu like, ative o sininho, não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado e ajude a gente a crescer aí. Quem quiser debater aí, perguntar alguma coisa, comentar algo aí, fique à vontade. Um abraço e fique na paz.